Começa falando um pouquinho da atuação da CCR aqui no Brasil, especificamente no setor de rodovias. Vocês são dos principais, maiores players. Como é que vocês estão olhando o panorama nesse momento e visando próximos investimentos? Qual que é o apetite da CCR nesse setor? Legal, não, obrigado pela oportunidade. A CCR hoje é o maior player de concessão de rodovias do Brasil. Já tem uma história há mais de 20 anos, né, quase 25 anos de concessões de rodovias no Brasil. E hoje a gente está numa fase de consolidação de um portfólio recém-adquirido, né? Então a gente, nos últimos anos, adquiriu 3 contratos importantes. Na sequência, a Via Sul, lá no Rio Grande do Sul, um programa federal, a própria Via Costeira, em Santa Catarina, e mais recentemente a Rio-São Paulo, que acabou sendo a relicitação da antiga Nova Dutra, né? Então estamos numa fase importante de consolidação, de execução desses investimentos, mas ao mesmo tempo olhando esse pipeline de rodovias, essas oportunidades de investimento futuros, continua sendo o nosso foco. Legal. Existe algum projeto ou alguma região que vocês têm um olhar com maior atenção, com mais apetite? Nessa carteira de projetos que já vem nos últimos anos, existe uma continuidade nesse governo, apesar de uma mudança ideológica, mas enfim, a carteira continua. Qual é o apetite de vocês para novos investimentos, considerando que vocês estão se consolidando, como você disse na primeira resposta? A gente não tem um foco específico, né? O que a gente está muito focado em rentabilidade. A gente está sempre atento a boas oportunidades. Então, independente do poder concedente, por óbvio, a gente está muito mais focado nas regiões, nas grandes capitais, regiões metropolitanas são as nossas áreas de atuação. Mas a gente está sempre atento a boas oportunidades. Então, independente do poder concedente, esse é o nosso foco. Acho que existe um pipeline bastante robusto pela frente que nos permite ser bastante seletivos nas nossas opções. Legal. Como é que está a estrutura de funding hoje da empresa, visando essas novas concessões e oportunidades que tem aí pela frente? A CCR é um player bastante cauteloso, né? A gente sempre foi muito cuidadoso na nossa alocação de capital. Então, hoje o grupo tem uma alavancagem bastante confortável. É lógico que a gente passa por um momento de uma alavancagem mais alta em função do grande volume, não só em rodovias, né, mas outros ativos que a gente acabou adquirindo, colocando na carteira nos últimos anos, mas ainda existe uma margem confortável para que a gente possa continuar investindo. Por óbvio, a gente tem muito acesso ao mercado de capitais, então a gente está sempre acessando o mercado de capitais, e ao mesmo tempo acho que o BNDES não deixa de ser uma fonte sempre muito segura para investimento em infraestrutura. Então, acho que esse binômio, né, BNDES com o mercado de capitais é onde a gente está sempre focado. Legal. Existe uma agenda de avanços regulatórios para viabilizar mais investimentos em infraestrutura e energia. Isso passa tanto por melhorias que são setoriais, quanto por avanços macro. Você considera que hoje a gente está num patamar mais positivo, igual, mais negativo do que 12 meses atrás? E qual a sua expectativa em relação a essa continuidade de melhorias para trazer o investimento privado? Eu acho que a gente vem numa evolução nos últimos anos muito positiva da regulação e da própria estruturação das agências reguladoras, né? Então, eu acho que tem tido os projetos têm vindo com mais qualidade na sua estruturação, os contratos, né? Os contratos cada vez trazendo mais modernidade, mais melhorias, né? Acho que até os governos todos buscando uma padronização dos contratos. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. E acho que as agências reguladoras, aí focar em duas, né, principalmente a NTT e a Artesp aqui em São Paulo, acho também passando por um momento muito bom de revisão dos seus processos, de padronização. Então, eu acho que hoje existe uma gestão muito profissionalizada nessas agências, então a gente olha isso com muito otimismo. Legal. Num ambiente fora do que é setorial, ali no macro, reforma tributária, as reformas já aprovadas, né, da Previdência, trabalhista. Quando vocês olham para o macro, qual é o sentimento que vocês têm de Brasil? Acho que o Brasil tem sempre o desafio, né, e para o setor de concessão de rodovia, o crescimento econômico é sempre um desafio, né, assim, projeta-se, em geral, um plano de negócio de longo prazo, então o crescimento do PIB a longo prazo é muito importante para a viabilidade financeira dos nossos negócios. Então a gente está sempre muito atento, preocupado com esse tema, e acho que na questão que hoje está mais evidente, né, que é da reforma da tributária, a gente tem atuado setoralmente, né, então a gente fez um grande estudo, a gente é favorável, acho que
o setor reconhece a necessidade da reforma tributária e, por óbvio, a gente fez um estudo muito amplo e a gente conhece os impactos dessa reforma tributária no nosso setor. Então, a gente já apresentou aí no Legislativo, a gente já teve a oportunidade de apresentar quais são esses impactos e, por óbvio, a gente também tem as nossas preocupações de como é que isso vai ser equacionado, né? Os contratos de concessão têm suas cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro, então, assim, o setor está protegido. Por óbvio, a gente precisa identificar como é que esse reequilíbrio vai ser dado quando a reforma tributária estiver implantada de forma integral, né? Então, a gente o impacto é da ordem de 11%, haveria necessidade de um incremento de tarifa, se esse fosse o mecanismo de reequilíbrio, um reequilíbrio na ordem de 11%. Esse é o tamanho do impacto de uma reforma tributária. Óbvio que, dependendo do tipo de concessão, um pouco mais, um pouco menos, mas na média esse é o tema que a gente está olhando e está procurando contribuir setorialmente com esse tema. Legal. Existem algumas inovações no setor de rodovias, como o Free Flow. Como é que a CCR está se planejando, se estruturando para implementar essas inovações o mais rapidamente possível e melhorar o serviço para o usuário final, que é o que importa no final do dia, né? Nós acreditamos que o Free Flow ele veio para ficar, né? Então nós fomos o primeiro concessionário a implantar o Free Flow numa rodovia integral, que foi a Rio Santos. Ali é um grande laboratório para a gente aprender como é que a população vai reagir a isso, né? Como é que o cliente vai entender como é que vai funcionar a inadimplência. Acho que tem sido uma experiência muito positiva. E a gente fez uma declaração, a gente acredita de verdade que a gente quer ser totalmente automático em 2026. Então, acho que a gente quer liderar essa agenda. A gente acha que, como eu falei, é uma pauta que veio para ficar.